Durante milhares de anos, a humanidade contou histórias sobre monstros do oceano. Algumas surgiram como lendas, outras como avisos, outras como orações sussurradas por homens que achavam que não voltariam vivos para a superfície. Mas apenas duas criaturas foram tão temidas, tão poderosas, tão impossíveis de compreender, que marinheiros, reis, sacerdotes e civilizações inteiras acreditavam que o mundo poderia acabar se elas despertassem ao mesmo tempo. Uma delas é descrita na Bíblia. A outra nasceu do medo real dos mares gelados do norte. Se essas duas criaturas existiram, se elas ainda existem, e se em algum ponto perdido da história elas tivessem se encontrado, o oceano inteiro teria sobrevivido ao impacto. Hoje você vai conhecer o confronto que nenhuma civilização ousou registrar. O confronto entre duas forças que representam o limite do medo humano. Leviatã contra Kraken. O Leviatã não é apenas um monstro. Ele não é apenas uma metáfora. Ele é descrito no livro de Jó como uma criatura impossível de ser vencida. Nenhuma lança atravessa sua pele. Nenhuma espada é capaz de feri-lo. Seu peito é como pedra. Seu coração é firme como rocha. Seu hálito solta fogo. Faíscas saltam de sua boca. Quando ele se move, o mar parece ferver ao seu redor. As profundezas se agitam como um caldeirão. Então Deus faz uma pergunta ao homem. Você consegue puxar o Leviatã com um anzol? Pode amarrar sua língua com uma corda? Não era poesia, era um aviso. O Leviatã representa o caos primordial, algo tão antigo que já existia quando o mundo ainda era informe, quando não havia fronteiras, quando só existiam as águas e a escuridão. Ele não foi derrotado, ele não foi morto, ele foi silenciado. Ao longo dos séculos, estudiosos tentaram reduzi-lo a um crocodilo, a uma baleia, a uma metáfora do mal, mas nenhuma dessas explicações resiste ao texto original. Crocodilos não cospem fogo. Baleias não possuem escamas impenetráveis como placas de guerra, e metáforas não fazem reis tremerem de medo. Enquanto o Leviatã domina os textos sagrados, o Kraken nasceu do pavor real dos marinheiros do norte. Durante séculos, homens juraram ter visto um ser gigantesco emergir das águas, envolver navios inteiros com tentáculos colossais e arrastá-los lentamente para o fundo do oceano. O Kraken não nasce do sagrado, ele nasce do medo. Relatos surgem na Noruega, na Islândia, nas rotas comerciais do século XVIII. Navios desapareciam sem explicação. O mar ficava imóvel. E então, o navio simplesmente não voltava. Tentáculos surgiam do nada. Madeiras estalavam. E o oceano engolia tudo. O Kraken não é simbólico como o Leviatã. Ele é físico, observável, ligado a registros que a ciência só conseguiu explicar parcialmente séculos depois, com a descoberta das lulas gigantes. Para os vikings, o Kraken não era lenda. Era uma sentença de morte que emergia do nevoeiro. De um lado, o Leviatã, a entidade do caos primordial, invulnerável, antiga como a criação. Do outro, o Kraken, o predador dos mares gelados, gigantesco, responsável por arrastar navios inteiros para o abismo. Um representa o medo divino. O outro representa o medo humano. O Leviatã não precisa caçar. Ele simplesmente existe. O Kraken precisa atacar para sobreviver. O Leviatã é descrito como invencível. O Kraken é descrito como devorador de navios. O Leviatã é uma entidade bíblica. O Kraken é uma criatura da mitologia nórdica com base em relatos reais. O Leviatã simboliza aquilo que não pode ser controlado. O Kraken representa aquilo que o ser humano tentou compreender e falhou. Um é o arquétipo do caos eterno. O outro é o terror que se move sob as ondas. Imagine o oceano completamente escuro. Nenhuma lua, nenhuma estrela, nenhum vento. O mar está imóvel. Então, as profundezas começam a se agitar. Das regiões mais antigas do planeta, o Leviatã se ergue lentamente, fazendo o oceano ferver ao seu redor. A pressão da água muda. As correntes se distorcem. O próprio mar parece recuar. Do outro lado, entre as águas glaciais, o Kraken emerge. Tentáculos colossais rasgam a superfície. Ondas engolem o horizonte. Tentáculos contra escamas blindadas. Força bruta contra caos primordial. O Kraken tenta aprisionar. O Leviatã avança sem temer. Não seria apenas uma batalha. Seria o encontro de dois medos absolutos da humanidade. Mas talvez esse confronto nunca tenha sido registrado, porque nenhum ser humano teria sobrevivido para contar. Hoje, sabemos que criaturas gigantes realmente vivem nas profundezas. Lulas colossais, peixes sem olhos, seres translúcidos com formas que desafiam qualquer classificação. O fundo dos oceanos é menos explorado que a superfície da Lua. Submarinos modernos captam imagens de sonar mostrando estruturas vivas, colossais que não correspondem
Há nenhuma espécie conhecida oficialmente. Talvez o Kraken tenha sido apenas o rosto visível de algo muito maior escondido no abismo. O significado profundo do Leviatã e do Kraken. O Leviatã representa o limite, o ponto onde a ciência para, onde a razão falha. O Kraken representa o medo que pode ser tocado, a ameaça que se move entre as ondas. Ambos são, no fundo, reflexos do mesmo pavor humano. O medo do desconhecido, o medo do abismo, o medo de não controlar tudo. O ser humano pode nomear estrelas, pode mapear continentes, pode dividir oceanos em coordenadas, mas não pode dominar aquilo que vive no escuro absoluto. A humanidade matou dragões em suas lendas, derrotou monstros, dominou continentes, mas nenhuma tradição humana afirma com certeza absoluta a morte do Leviatã. Ele foi derrotado? Aprisionado? Esquecido? Ou apenas aguarda? Talvez o Kraken tenha sido apenas um aviso físico. E o Leviatã, o aviso espiritual, porque admitir a existência do Leviatã é admitir algo que o ser humano nunca gostou de aceitar. Que o controle absoluto é uma ilusão. Algumas histórias são apagadas dos livros, outras são distorcidas. Algumas são enterradas sob séculos de silêncio. Mas certas histórias jamais desaparecem do imaginário humano. Se você quer continuar explorando esses mistérios que atravessam séculos, se inscreva no Caçador de Mistérios. Aqui, histórias que tentaram esconder sempre voltam à superfície. Porque algumas lendas não existem para serem vencidas. Apenas para nos lembrar do quão pequenos somos diante do desconhecido.